Eu tô gravando esse vídeo no dia 15 de dezembro e vai ser publicado um pouco depois, mas que semana que nós tivemos. Haddad confirmado como ministro da Fazenda, que era o antigo nome do ministro da Economia, vai voltar a ser esse nome, e também o Mercadante sendo indicado para o BNDES com uma possível mudança na lei das estatais, o mercado reagindo fortemente, caindo, dólar subindo, e aí fica a questão, será que isso é uma oportunidade para comprar mais ou é melhor vender e fugir para as montanhas porque o negócio vai piorar? E como o assunto desse quadro Viver de FIIs é a compra e manutenção de uma carteira de fundos imobiliários, o que será que aconteceu com a minha carteira? Está na hora de comprar mais ou é melhor vender porque o preço vai cair? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, o episódio 7 dessa série. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E vocês vão ver que ao longo desse vídeo eu vou mostrar a plataforma MyProfit, foi criada por um aluno meu do Viver de Renda, turma 10, o Rodrigo Poveron. Ela é muito completa e auxilia não apenas na questão de você consolidar e fazer a gestão da sua carteira, como também na declaração do imposto de renda que está chegando, né? Para o ano que vem a gente vai ter que declarar tudo que a gente fez nesse ano e fazer a declaração com o MyProfit fica muito mais simples. Pretendo fazer um vídeo, inclusive na época, mostrando como será. E para aqueles que quiserem conhecer a plataforma, tem um link aqui na descrição do vídeo, onde automaticamente é aplicado o cupom PERINI10 para que você tenha 10% de desconto na sua assinatura. Mas, para quem quiser usar um outro link, use esse cupom para que você possa assinar de maneira mais barata. Dá para usar até de maneira gratuita, mas sem tudo que eu vou mostrar aqui. E já logando aqui na minha conta do MyProfit, eu tenho aqui de cara a divisão percentual da minha carteira e também os FIIs nos quais eu estou investido. Veja que são 6, tem um sétimo nome aqui, que é simplesmente o direito de subscrição que eu exerci no XPML 11, então esse XPML 13 vai virar o 11 daqui a pouco, mas eu quero olhar primeiro a nossa performance. Então vem aqui em minha rentabilidade, ele coloca aqui a minha carteira comparando com o IBOV, com o IPCA, com o IFIX e com o CDI no período, lembrando que aqui ele coloca o desempenho de junho até dezembro, porque foi a época que eu comecei a montar essa carteira, e nesse período específico aqui, comparando com o nosso benchmark, o IFIX, a gente está acima, só que já esteve muito mais acima, né? Vindo aqui na parte da rentabilidade da carteira, a gente vê que em setembro a rentabilidade chegou a ficar em mais de 14%. E desde então nós tivemos uma leve queda em outubro, uma forte queda em novembro e agora em dezembro também uma queda significativa para o universo de fundos imobiliários. De modo que a minha rentabilidade no momento está apenas em 3%. Só que essa queda é para se desesperar ou seria uma oportunidade? Até pensando que no governo que vai se iniciar em 2023, a gente tenha mais turbulência, mais gasto público, juros mais altos por conta de uma inflação mais alta. Mas mesmo assim, se eu pego a minha carteira, o que a gente vai ver lá dentro são fundos de tijolo que têm imóveis, né, físicos, reais, que vão ter o seu metro quadrado ajustado pela inflação ao longo do tempo, e também temos os fundos de papel que ficam comprando CRIs, indexados ao CDI, que deve ficar mais alto, e também ao IPCA, que também deve ficar mais alto. Alguns, inclusive, com alguma parte em GPM, por exemplo, que também tende a subir, afinal são medidas inflacionárias. De modo que eu estaria protegido mesmo com a economia se deteriorando e os fundos continuariam pagando dividendos, caso tenham inquilinos, no caso dos tijolos, e caso os CRIs sejam honrados. Lembrando que esse CRI ainda tem uma garantia de ativo real, né? Na pior hipótese, o pessoal tem acesso a essa garantia para vender e rever parte do dinheiro ao qual faria jus. Então eu observo essa queda no universo de FIIs especificamente, né, da minha carteira como uma oportunidade. E até por isso eu vou fazer um novo aporte, dessa vez de R$100 mil, um aporte maior do que eu fiz até agora, porque eu confesso para vocês que me dá um certo desânimo quando eu recebo a notificação de dividendos e fala, você recebeu R$170 do FII tal. E lá atrás isso me deixaria muito feliz, mas hoje, como eu estou acostumado com valores um pouco mais altos, e eu não quero aportar de uma vez 1 milhão aqui nessa série, mas agora no final do ano, simulando que eu vou ter mais dinheiro recebendo um 13º, eu vou escolher aportar um pouco mais. Por isso, esses R$100 mil de aporte para aumentar esse valor de dividendos que eu vou receber e também para aproveitar esses preços mais baixos, que logicamente podem baixar ainda mais, né? Não dá para saber. Mas eu desconfio, inclusive, que pode baixar mais devido à tendência que a gente vê de aumento dos juros. Então, enquanto a Selic está estável já há 4 reuniões em 13,75, se você observa o restante da curva de juros, ela tem subido bastante. E a gente vê isso na subida das taxas dos outros títulos com vencimento mais distante. Pegando aqui o IPCA 2026, por exemplo, olha a subida. Desde o
começo de dezembro até agora, um período de praticamente 2 semanas. Ela saiu de 5,96 para 6,45. E aí na marcação a mercado o preço do título caiu. Se eu pego títulos mais distantes também, como por exemplo o IPCA mais 2045, volto aqui na taxa, também uma subida muito aguda, saindo aqui do patamar de 5,99, chegando a bater 6,42 e depois caiu um pouquinho para 6,35. E com essas taxas subindo, o que a gente vê é o preço dos ativos de risco caindo, porque afinal, um ativo de risco, uma ação, um fundo imobiliário, o valor dele vem da sua capacidade de gerar fluxo de caixa. Então você pega esse fluxo de caixa, traz a valor presente e você vai ter o valor daquele ativo. E para trazer a valor presente, você usa uma taxa de desconto. E essa taxa de desconto, a base dela seria uma taxa de juros longa. Não a Selic em si, mas uma taxa de juros média que você acha que o Brasil vai ter durante um período bem longo. Como, por exemplo, essa taxa IPCA mais 6 que está aparecendo aqui em títulos públicos que vão vencer em 2045. Então, se essa taxa continuar subindo, a tendência é que os fundos imobiliários, principalmente os fundos de tijolo, caiam mais. Os de papel acabam sendo beneficiados por subida de juros e de inflação. Então talvez a gente tenha um 2023 muito forte para essa categoria de fundos. Voltando aqui para o MyProfit, antes de olhar os ativos individualmente, né? A gente tem até aqui uma parte de proventos, mas eu quero olhar os proventos no detalhe, no painel de proventos. Aqui nós vemos a data de pagamento, quanto esses FIIs estão pagando, e aí eu destaco que o XPML, por exemplo, não me pagou ainda, vai pagar mais à frente, não apareceu. E vindo aqui para baixo, na coluna dos proventos por mês, o que nós vemos é uma recuperação do provento aqui em dezembro em comparação com outros meses. E depois que entrar o do XPML, possivelmente eu vou ganhar mais dinheiro do que eu ganhei em novembro em proventos. Então, embora as cotas estejam variando e até caindo nesse período, o provento, que é o que mais me interessa aqui na questão dos FIIs, ele está se mantendo estável. E observando aqui o meu yield on cost, ou seja, o quanto eu recebo de dividendos pelo preço que eu paguei para formar a minha carteira, veja que ele estava caindo aqui, então ele veio bem alto, começou a cair, bateu essa mínima aqui em novembro de 0,77 e esse mês, antes de receber os dividendos de XPML, está em 0,82. E nisso nós não temos o impacto dessa queda dos fundos agora, porque é simplesmente o que eu paguei comparado ao que eu estou recebendo. Se eu vier mais para baixo, ele me mostra até o peso de cada fundo imobiliário que eu tenho na carteira nessa distribuição. Destaque aqui para RBRY11 com 33,7 de peso, que é um fundo de papel, mostrando a recuperação que nós tivemos com a inflação voltando a ser positiva após alguns meses de deflação. Agora eu vou olhar fundo imobiliário por fundo imobiliário. Posso até clicar no nome deles aqui para começar, ou posso voltar aqui no meu patrimônio, que mostra aqui o valor total que eu tenho investido, e vir a partir daqui. Então, clicando no XPML 11, por exemplo. Ele me mostra aqui uns dados, a rentabilidade atual, menos 2,62%, retorno em 12 meses, o yield também dentro desse período, né, de 8,46. Eu vou selecionar aqui o período da cotação, colocando os últimos 30 dias em percentual. Então, dentro dos últimos 30 dias, uma queda de menos 6,6%. E veja que hoje ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Ou seja, teoricamente seria mais barato comprar esse fundo imobiliário em bolsa do que tentar construir um do zero. Lembrando que esse final do ano costuma ser mais forte para fundos imobiliários de shoppings em termos de aluguéis, porque as lojas vendem mais, tanto por Black Friday em novembro quanto Natal agora em dezembro. Isso se reflete em mais recebimento de aluguel pelo fundo. Isso não vai acontecer agora, né? A gente não vai ter o pagamento de dezembro com resultado maior devido ao Natal, vai ficar para os próximos meses. Mas é um ponto a ser observado, né? Um horizonte bom em termos de calendário, enquanto isso a cota está caindo. Olhando o próximo fundo da carteira, RBRF11. Então a rentabilidade desde que eu comprei é de menos 8,29. A gente vê aqui o retorno em 12 meses, está caindo mais agora. Então vou botar o período de 30 dias. Coloco em percentual. Temos uma queda nos últimos 30 dias de menos 3,86. O yield desse fundo, muito bom, 10,14. E deve ser um dos mais baratos da carteira nesse momento, negociando a 0,79 do seu valor patrimonial. Sendo que este fundo é um fundo de fundos. Se você olha a composição da carteira dele, com certeza nós temos outros fundos lá dentro também negociando abaixo do valor patrimonial. Então é desconto sobre desconto no final das vezes. Muitas vezes as pessoas não querem comprar fundo de fundos que fala, vou pagar taxa sobre taxa. Mas nesse momento é desconto sobre desconto. Ele fica bem atrativo. Nosso próximo fundo, LVBI11, um fundo de galpões. Resultado até agora de 0,65. Então está no positivo.
O yield dele de 8,5, se eu seleciono aqui o período de 30 dias, coloco em percentual, o que a gente vê também é uma queda. Está com uma queda de menos 5,44 dentro desse período. E mais um fundo negociando abaixo do seu valor patrimonial em 0,86. Agora, um outro fundo de papel, KNSC, o que a gente tem é um resultado de menos 0,64. O yield dele no ano está excepcional, 12,58. Fundos de papel vão ter um yield mais alto, muito provavelmente também no ano que vem. Lembrando que nós tivemos aquele período de deflação de 3 meses, o que levou isso aqui para baixo em comparação com períodos de inflação positiva. Se a gente olha aqui a variação da cota nos últimos 30 dias... uma queda que já chegou a ser maior, agora está reduzida, está em 0,37. E também negociado, apesar de ser um fundo muito bom, né, de uma gestora bem interessante aqui, né, abaixo do seu valor patrimonial, está 0,95. E aqui eu chamo a atenção para o dividendo. O primeiro dividendo que eu recebi foi de 52 centavos por cota, e agora está em 75 centavos por cota, mostrando que essa deflação que atrapalhou o desempenho do fundo já ficou para trás. Agora o que nós teremos é uma inflação positiva. Espero eu que não tão positiva assim, né? E o rendimento dele, o yield on cost, saiu de 0,6 para 0,87. Agora o JSRE, nosso fundo de tijolo, caindo 12,14 desde que eu comprei, com um yield mais baixo do que os outros fundos, em 7,57. Você olha aqui o período de 30 dias, nós temos uma queda de menos 12,12, está negociado em 0,61 do seu valor patrimonial. Esse aqui da carteira, então, avaliando por essa métrica de preço sobre valor patrimonial, é o mais barato nesse momento. E veja que apesar da queda, nós temos os seus dividendos estáveis, travados em 0,49, então 49 centavos por cota, sendo que a gente teve uma boa notícia, a diminuição da vacância nesse fundo. Eu vou até colocar aqui na tela trechos do comentário do gestor e eu vou ler o começo e o final. Ele fala aqui: caros investidores, gostaríamos de comunicar que no mês de novembro foram assinados 3 novos contratos de locação pelo JSRE, representando um total de aproximadamente 2.909 metros quadrados locados no nosso portfólio de imóveis. E aqui, vindo para o final, com estas movimentações, a vacância física do nosso portfólio diminui de 10,4 para 9,5, demonstrando nos últimos 2 meses uma redução de 34% da vacância do fundo, atestando a qualidade e resiliência do nosso portfólio e o trabalho ativo de prospecção da equipe de gestão. Então, com menos vacância, com mais gente pagando aluguel, o que a gente espera desse dividendo é que ele cresça. E aí, se nesse período de dividendo mais alto, com o preço da cota caindo, já vai ficar mais atrativo para se comprar também. Lembrando que esses fundos de tijolo, eles não são aposta para agora, né? O fundo de papel vai pagar mais, por exemplo, pode chegar a pagar o dobro, mas quando os juros caírem, o preço do fundo de tijolo tende a subir, eles tendem a ter uma apreciação maior nesse cenário. Então, por isso que eu gosto de mesclar essas duas posições na minha carteira. E agora o último fundo, que é o RBRY11, também caindo, menos 12,81. Se você olha, o yield dele é o maior da carteira nos últimos 12 meses, 14,02. E colocando em 30 dias aqui, o que nós vemos na cotação do RBRY11 é que está com uma desvalorização de menos 6,5. E esse fundo, que pagou muito dividendo ao longo do ano, está sendo negociado aqui também abaixo do seu valor patrimonial, 0,92. Ou seja, toda a minha carteira está com desconto frente ao seu valor patrimonial. Agora que eu já mostrei todos os fundos aqui da carteira, o próximo passo é pegar esse aporte de R$100 mil, que já está na minha conta da Rico, e realizar as compras. Eu até poderia fazer um rebalanceamento mais fino, porque a gente vê aqui, por exemplo, na posição, que o fundo que tem maior exposição na carteira é o XPML11, com 17,33, sendo que esses 2,35 de XPML13 irão virar XPML11 em breve. Ou seja, ele vai ter 20% da carteira. E tem outros que estão mais ou menos iguais, né, de 15,42 até 17,25. Mas isso vai continuar variando. Então, eu não vou fazer um rebalanceamento muito fino agora, que seria mais tempo de vídeo, eu vou ter que comprar 6 fundos já. Mas numa próxima oportunidade eu pretendo mostrar para vocês como funciona essa parte aqui, ó, de rebalanceamento que existe no MyProfit e que poderia me ajudar a fazer isso de uma maneira mais aprimorada, na vírgula. Mas indo direto para o que interessa, agora eu vou no home broker da corretora Rico e vou fazer a parte operacional, comprar cada um desses fundos mais ou menos na mesma quantidade, ou seja, 100 mil dividido por 6 dá 16.666 e uns quebrados.
Bom, fiz tudo aqui, o processo de compra vocês já conhecem, já mostrei em outros vídeos, eu simplesmente preencho a boleta e eu coloquei aqui o livro de ofertas porque eu não queria comprar pelo preço de mercado, já que geralmente você tem um spread maior na negociação de fundos imobiliários porque é menos gente negociando. Você tem mais de 5 milhões de pessoas negociando ações aqui no Brasil, entre essas pessoas jurídicas, muitos fundos de investimento em ação, e se você pega fundo imobiliário, é menos gente, é um pouco mais de 1 milhão e com muito mais participação de pessoa física. Então você tem uma distância entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda. E aí eu fui colocando o meu preço de compra dentro dos melhores. Tanto que aqui dos 6 fundos imobiliários que eu estou comprando, nós já temos 4 ordens totalmente executadas e 2 em aberto. Eu deixei o XPML 11, inclusive, por último, para colocar o dinheiro que sobrasse. Os outros eu arredondei um pouquinho para cima e o dele eu acabei levando um pouquinho para baixo. Agora é só esperar a execução da ordem, que eu acredito que vai ser executada ainda no dia de hoje. Embora a minha do XPML esteja 96,15, agora está 96,31. Mas tem o dia todo para isso acontecer. E aí no próximo episódio do Viver Difícil, eu atualizo vocês quanto a como vai estar a carteira. Agora com um valor bem maior do que antes por conta desse novo aporte. No momento que eu julgo, como já disse para vocês, propício. Mas eu não sou dono da verdade, então me diga o que você acha. Vale a pena comprar agora? É melhor esperar? Os juros vão continuar aumentando? O preço dos FIIs das ações irá cair mais? E é loucura comprar FII nesse momento. É uma outra opinião, tem gente que pensa assim. Eu atualmente penso o contrário. Mas eu não sou dono da verdade, assim como vocês aprendem comigo, eu também sempre aprendo com vocês. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.